Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de novembro de 2023. Ferramenta USAIA para educar pessoas para combater as mudanças climáticas. Parte 5. Em pleno inverno, alguns estados brasileiros vivem ondas de calor e a palavra ventania, por exemplo, tem aparecido com frequência nos trending tópicos das redes sociais. Situações climáticas atípicas têm deixado de ser exceção para ser quase rotina na realidade do país e é preciso entender o que se está passando para poder saber como lidar com esses problemas. Uma das soluções criadas para auxiliar nessa missão é brasileira e foi apresentada na reunião da Organização das Nações Unidas, ONU, da Agenda de Meio Ambiente orientada ao G20, que aconteceu de 17 a 19 de agosto, na Índia. A Cleantech Bion, uma empresa que desenvolve soluções para incentivar as pessoas que estão combatendo a crise climática no seu dia a dia, criou a primeira ferramenta de inteligência artificial do Brasil orientada à educação climática. Chamada de Climai, a plataforma tem uma série de conteúdos sobre meio ambiente, ciências do clima, natureza, soluções baseadas em pessoas, mobilidade, reciclagem, ESG, sigla, em inglês, que significa ambiental, social e governança e tem norteado a política de sustentabilidade de todas as empresas, além de dicas sobre como consumir de forma consciente e viver com sustentabilidade. O modelo foi pensado para aproximar cientistas, educadores, terceiro setor e entidades públicas, convergindo para projetos para pessoas comuns que estão interessadas em aprender sobre como salvar o clima no planeta. Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, afirma que é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso a educação desde a infância é de importância capital. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional, é tão necessário como saber ler, escrever e contar, é entrar na vida armado não só para a luta material, mas, principalmente, para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança, do que as suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão, no meio sensual e corrompido. Mesmo no ensino secundário, aplicam-se a tulhar o cérebro dos estudantes com um acervo indigesto de noções e fatos, de datas e nomes, tudo em detrimento da educação moral. A moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. Mais pueril ainda é o ensino dado pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é apossada pelo fanatismo e pela superstição, não adquirindo senão ideias falsas sobre a vida presente e a futura. Uma boa educação é, raras vezes, obra de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso às vezes a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem um grande número de discípulos a dirigir? Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida.
Com o matrimônio, aceitamos a missão de os dirigir, cumpramo-la, pois, com amor, mas com amor isento de fraqueza, porque a afeição demasiada está cheia de perigos. Estudemos, desde o berço, as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores, apliquemo-nos a desenvolver as boas, a aniquilar as más. Não lhe devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-la desde logo à desilusão, para que possa compreender que a vida terrestre é árdua e que não deve contar senão consigo mesma, com seu trabalho, único meio de obter a sua independência e dignidade. Não tentemos desviar dela a ação das leis eternas. Há obstáculos no caminho de cada um de nós, só o critério ensinará a removê-los. Não confieis vossos filhos a outrem, desde que não sejais a isso absolutamente coagidos. A educação não deve ser mercenária. Que importa a uma ama que tal criança fale ou caminhe antes da outra? Ela não tem nenhum interesse nem o amor maternal. Mas, que alegria para uma mãe ao ver o seu querubim dar os primeiros passos. Nenhuma fadiga, nenhum trabalho detém-na. Ama. Procedei da mesma forma para com a alma dos vossos filhos. Tende ainda mais solicitude para com essa do que pelo corpo. O corpo consumir-se-á em breve e será sepultado, no entanto, a alma imortal, resplandecendo pelos cuidados com que foi tratada, pelos méritos adquiridos, pelos progressos realizados, viverá através dos tempos para vos abençoar e amar. A educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas sancionadas pelos fatos incutindo-as aos filhos, ao mesmo tempo em que a escola laica lhes ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo, uma rápida transformação social operar-se-ia então sob a força dessa dupla corrente. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Lembremo-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de novembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.